Eu vou começar a falar com vocês sobre Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14, ele diz assim, verso 3. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simeão, o leproso. Então uma mulher chegou com um frasco cheio de alabastros, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o gargalo do frasco e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram zangados e disseram uns aos outros: que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 moedas de prata, que poderiam ser dadas aos pobres. Eles criticavam a mulher com dureza, mas Jesus disse: deixem essa mulher em paz. Por que é que vocês estão a aborrecendo? Ela fez para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estarão sempre com vocês, e em qualquer ocasião que vocês quiserem, poderão ajudá-los. Mas eu não estarei sempre com vocês. Ela fez tudo o que pôde, pois antes da minha morte veio perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. O que eu tenho para falar para vocês aqui, nesse momento, eu não vou falar assim sobre a mulher, sobre a atitude de Jesus, sobre a atitude da mulher. Eu vou falar para vocês alguma coisa sobre o que representou para os discípulos aquele despejar daquele óleo, daquele perfume sobre aquela mulher. Estamos numa situação hoje em dia que há valor maior num produto, em alguma coisa, numa política, no dinheiro, do que o próprio ser humano. A gente está com o costume de valorizar as coisas e deixar o que mais interessa, que é o ser humano. Nosso Deus, ele tem um propósito na nossa vida muito grande. Ele quer que trabalhemos pessoas e não coisas. Deus, ele fez uma reviravolta nesse mundo de uma forma que fez com que possamos entender qual a vontade dele. E quando a gente, vou dizer assim, a gente pisa na bola com ele, ele está aqui sempre para nos lembrar. O que eu quero falar com isso? A gente passou agora nesses meses com algumas eleições e teve alguns partidos políticos, então teve uma divisão entre cristãos, teve uma divisão muito grande, onde as pessoas valorizaram mais a política, menos o ser humano. Eu acredito que agora é o momento de você reconciliar com seu irmão. Reconciliar e mostrar para ele que mais importante em sua vida é ele, o seu irmão. Aquele que o Senhor Deus colocou ao seu lado para que fosse anunciado as boas novas. O Senhor Deus, ele tem um propósito na tua vida. Só que você tem que fazer com que essas mágoas, essas divisões caiam por terra em nome de Jesus. O Senhor Deus, ele quer trabalhar de uma forma diferente na tua vida. Quando aquela mulher do vaso de alabastro derrama perfume sobre a cabeça de Jesus, a preocupação dos discípulos estava no valor do perfume e não em honrar a Jesus, na sua pessoa e no seu pessoa próxima. Preocuparam-se mais com os valores das coisas do que com o valor do ser humano. Então é uma hora da gente derramar, quebrar aquele vaso, quebrar o que está dentro de nós, o que está arrancando, o que está magoando, e pedir perdão para aquele nosso irmão. Ah, mas eu estou certo, ele está errado. Não existe certo, não existe errado. Existe sim dois derrotados. Numa guerra não existe um vitorioso e um perdedor, existe dois derrotados. Há pessoas que vêm sofrendo sobre isso, vêm sofrendo com isso. Então a gente tem que tomar partido como cristão. Nós somos diferentes, nós somos o sal da terra. Nós estamos nesse mundo para fazer a diferença. E fomos colocados neste mundo para tal função. A gente não deve se igualar ao mundo. A gente deve ser diferente. Quando Jesus começou a ensinar os seus discípulos a como se portar,
não foi assim de um dia para o outro que ele jogou uma sabedoria, fez com que os discípulos, de repente, eu sou conhecedor de todo poder, de toda sabedoria, todo discernimento, toda inteligência. Não. Jesus escolheu dedo a dedo para que tivesse um aprendizado contínuo até a subida dele aos céus. Essa foi a missão. Então, eles aprenderam de uma forma que eles conseguiram perpetuar a mensagem de Cristo até hoje. Então, a nossa função aqui na Terra é isso, é ser discipulado, é aprender o que o Senhor Deus tem para nós. A gente aprendeu, de uma certa forma, vivendo nesse mundo, que o valor do dinheiro ele é mais alto, o valor dos produtos é mais alto, e a gente esquece o verdadeiro valor, que é o ser humano. A gente acaba esquecendo o propósito de Cristo em nossa vida. A gente acaba esquecendo o que ele tem de melhor para nós. Nosso Deus é perfeito, ele é maravilhoso, ele é sensacional. Lembre-se, você é único. Deus, ele te vê, ele te colocou como uma pessoa especial. Ele conhece você desde o ventre da sua mãe. E onde está falando isso? Antes do nascimento, quando você estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta nas mãos do Senhor. Está lá em Jeremias. Então eu digo para você, meu irmão, minha irmã, que quando você estava no ventre da sua mãe, ele já te conhecia, ele já estava te formando. Então o que está acontecendo hoje é porque Deus já sabia que aconteceria. Ele permite acontecer essas coisas na sua vida para que você tenha um crescimento. Ah, mas está acontecendo um problema tão grande na minha vida que eu não consigo resolver. Sim, você consegue resolver porque Ele está contigo, Ele está te abençoando, Ele está te livrando. Um tempo atrás, eu vou dizer, agora em abril deste ano, né? Eu estava fazendo um corte numa árvore aqui na minha casa e eu tive um acidente com uma serra e tive a amputação de um polegar esquerdo. Eu falo para vocês que foi uma coisa assim que Satanás ele tentou me deixar desanimado, ele tentou fazer com que eu caísse na fé. Ah, só que ele se enganou grandemente. O Senhor Deus, ele permitiu que isso acontecesse para o meu crescimento. Ele fez com que, desde a hora do acidente, até a amputação, até a recolocação de um dedo, porque foram dois, até a colocação, até isso, o Senhor Deus continuou trabalhando. Ele me designou num hospital que era 40 minutos de casa, com minha esposa ao volante e meu filho como GPS. Deus começou a mostrar o propósito dele na minha vida. Ele trabalhou de uma forma tão grande, e eu fiquei tão grato ao Senhor. Eu fiquei tão grato que é como se eu tivesse ficado mais apegado a Deus. Eu fiquei tão grato, que o Senhor Deus para mim, ele começou a falar no meu íntimo de uma forma diferente. Desde o momento que eu estava naquela escada, cortando aqueles galhos, o Espírito Santo falou assim: olha, Ronaldo, para um pouquinho que tá errado isso aí. Para um pouquinho que isso daí não está certo. Essa máquina ela está defeituosa, ela está com problema. Só que eu não dei ouvidos. Só que mesmo assim, Deus ele permitiu que acontecesse para o crescimento da minha fé. O Senhor Deus ele é maravilhoso. O Senhor Deus ele fez nós, ele fez ser humano capaz de vencer as nossas fraquezas, as nossas limitações, os nossos erros. O Senhor Deus ele é tão maravilhoso que ele faz com que a gente possa crer nas adversidades. O Senhor Deus é tão bom que ele faz com que a gente aprenda com nossos erros e com os erros dos outros. O Senhor Deus é tremendo. Esse Deus que eu estou falando para você, ele quer que você perdoe o seu irmão. Ele quer fazer com que você cresça junto com o seu irmão. Ele quer fazer de você uma pessoa mais feliz. Perdão, meu irmão.
Como eu disse para os irmãos no começo, não é uma Covid que vai me derrubar, não. E o Senhor é mais na minha vida. O Senhor Deus é tremendo, Ele é grande, Ele é poderoso. Ele me entende e Ele entende você. É na minha fraqueza, é na tua fraqueza que Ele nos dá vitória. O Senhor Deus, Ele quando fez com que Davi derrotasse aquele gigante Golias, aquele menino mirrado, Ele usou aquela pedrinha para derrubar aquele gigante. Quanto mais Ele vai fazer na tua vida para você derrubar o seu gigante. Então, essa amputação desses dedos aqui, para mim não foi nada, porque eu creio num Deus que é tremendo. Essa Covid que está assolando de novo a gente aqui, eu creio que não é nada, porque a gente passa por cima. O Senhor Deus é tremendo. Eu creio que você vai entender que eu estou te falando. Que não importa Covid, não importa doença, não importa política, não importa carro, não importa dinheiro. O importante é a nossa fé em Cristo e o irmão que está ao seu lado. Ele que é importante para mim e para você. O Senhor Deus, Ele veio para salvar o mundo, não para salvar o seu carro. Ele enviou seu único filho para que você herdasse o reino do Senhor. Não que você levasse sua casa junto. Não que você levasse essa política junto. Ele fez você ser um filho único. Como eu disse, Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em você é maior que aquele que está no mundo. Em 1 João 4,4. Deus se importa tanto que Ele trata como um bom pai, que ama, cuida, protege e nunca abandona. Maior que está em nós do que as aprovações e maldades que está no mundo. Então essas maldades, essas provações, essas desavenças que estão no mundo, elas só foram criadas para serem vencidas. Então você como filho de Deus, você como cristão, você que é aquele que é conhecido por Deus de dentro para fora, Ele está falando com você. Dobre seu joelho no chão. Se entregue. Faça com que Ele seja o único Deus. Que toda raiva, toda angústia, toda amargura caia por terra em nome de Jesus e seja restabelecido a casa do Senhor sobre a tua vida. Que seja feita a vontade de Deus cumprida em tua casa. Que os seus joelhos possam voltar a ser dobrados por aquele irmão que você tem a desavença. O Senhor Deus, Ele quer o melhor de você. Ele quer que você seja o melhor dele. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Isso está falando em Salmo 139. Você não é um acidente, meu irmão. Você não é um erro. Deus formou você com precisão e carinho antes de você existir. Você fazia parte do plano de Deus. Desde a eternidade, lá atrás, Deus já conhecia você. Ele sabia que eu ia estar falando com você neste momento sobre este assunto e você ia estar entendendo o que eu estou falando. E é com você. Eu não estou falando com o seu irmão, com aquele que você está com raiva. Eu estou falando com você. Eu não estou falando com o seu vizinho, com o seu amigo. Aquele amigo que você tem no Facebook, que você tem no WhatsApp, que você briga direto. Ou estava brigando direto. E até agora você está magoado, você está dissolvido, você está com rancor. Eu estou falando com você. Quando o Espírito Santo toca na nossa vida para a gente falar algo, a gente não tem como escapar, a gente não tem como deixar fora a vontade de Deus. E se Deus mandar você fazer uma coisa, você tem que cumprir. Porque o Senhor Deus, Ele se faz presente na tua vida e Ele quer continuar se fazendo presente na tua vida, só que basta você deixar. Você tem que dar entrada para o Senhor Deus falar ao teu coração. E a única forma de você deixar essa entrada, o Senhor voltar a ter a morada no seu coração, é você perdoando.
Quando você perdoa o teu irmão, você está se perdoando, você está abrindo o teu coração, você está anulando aquelas mágoas. E não adianta somente eu chegar, Senhor Deus, me perdoa por ter magoado, discutido com meu irmão. Você tem que chegar a Ele e pedir o perdão. Como eu disse lá no início, não interessa se você está certo ou errado. Está certo sim que são dois perdedores, porque aquele rancor, aquela mágoa, ela é maior do que você. E para que o Senhor seja maior do que nós, a gente tem que dar vazão, a gente tem que dar entrada, a gente tem que abrir nosso coração. Até os cabelos da nossa cabeça são contados por Deus, Ele sabe de fio a fio. Quanto mais do seu íntimo, do seu âmago, quanto mais do seu coração. O Senhor Deus, Ele tem várias coisas para fazer na tua vida ainda. O Senhor Deus, Ele tem um milagre para resolver na tua família. O Senhor Deus, Ele tem um propósito na tua vida. Só que você tem que deixar. Você tem que deixar de ser criança. Você tem que deixar as mágoas de lado. Você tem que deixar tudo aquilo que é de ruim de lado. O Espírito Santo, ele quando trabalha na nossa vida, ele avisa antes. Isso quando você dá brecha. Ele avisa quando vai acontecer algum problema, como quando me avisou quando ia acontecer o acidente, só que eu não dei ouvidos. É assim que na maioria das vezes a gente faz. Quando é para a gente pegar um caminho, a gente acaba pegando outro, a gente acaba tomando as nossas atitudes por completo e a gente começa a fazer os desejos do nosso coração. Só que mesmo fazendo o desejo do nosso coração, Deus permite e Ele está com a gente. Ele continua com a gente. Deus, Ele conhece o seu filho, Ele conhece a sua esposa, o seu marido. Ele conhece o que vai acontecer daqui 1, 2 dias ou 3 dias, daqui 1 ano. Então Ele te avisa hoje o que vai acontecer. O Senhor Deus faz com que a sua vida tome um rumo diferente para que você aprenda hoje o que você tem que fazer. O apóstolo Pedro, ele era todo bravão, todo nervoso, chegou até a cortar a orelha daquele centurião, né, o soldado Malco, aquele soldado romano. Lá na frente ainda não estava tão aprendido, não tinha aprendido ainda. O aprendizado ainda não estava completo. Mesmo ele achando que estava totalmente firme com Jesus, ele o negou por 3 vezes. Ele ainda estava sendo lapidado. Só depois que ele caiu em si e percebeu o que ele tinha feito. Só depois daquela cena que ele percebeu que ele estava errado, que ele tinha muito a crescer ainda. Isso que Deus está fazendo conosco, Ele está nos lapidando. Ele está fazendo de nós discípulos seu. O Senhor Deus, Ele está fazendo com que sejamos cada dia melhor. Cada dia um cristão que segue os seus caminhos. O Senhor Deus, Ele tem um propósito para cada um. Ele tem um propósito para você, um propósito para mim. E eu creio em nome de Jesus que você vai fazer com que a libertação chegue em você. Eu creio que em nome de Jesus a libertação vai chegar na tua casa. Você vai começar a prosperar, você vai começar a arrancar aquela mágoa do seu coração. Porque lembrando você que o Senhor Deus é aquele que, quando perdoa, lança o pecado fora e jamais esquece. Perdão, e Ele esquece. Ele lança no profundo dos mares e esquece aquele mal que você fez, aquele pecado que você teve. Porque quando de coração aberto você pede, você se entrega a Deus, Ele perdoa e te purifica de toda injustiça, de todo pecado. É assim que Ele faz. E a promessa sua, ela é fiel e justa. Ele tem um propósito para você. Ele tem algo muito grande para você. Aquele seu trabalho, ele tem um propósito para aquelas pessoas que estão na cozinha, na faxina, na gerência, na diretoria. O Senhor Deus tem um propósito para aquelas pessoas e aquele propósito tem que ser cumprido por intermédio de sua vida. Não é a vida de outra pessoa, mas pela sua vida. E para que isso seja cumprido, você tem que estar de coração aberto.
Não seja como aqueles discípulos que acham um vaso, um perfume caro e se importam mais com bens materiais do que o bem do ser humano, que vocês esquecem, nós esquecemos, muitos esquecem, que é nosso plano aqui, a nossa determinação é levar as boas novas. E essas boas novas são os evangelhos. E a gente tem que levar a Cristo às pessoas. A gente não tem que levar as pessoas a Cristo como mártir, como cadáveres, como mortos. A gente tem que levar as pessoas como pessoas arrependidas. A gente tem que levar as pessoas a Cristo como pessoas conscientes do seu pecado, conscientes que o Senhor é um Deus que cura, que liberta, que salva, que purifica, consciente que somos pecadores e o Senhor Deus ele faz infinitamente mais na nossa vida e ele quer fazer com que sejamos melhor. Então eu digo para você nessa noite que deixemos toda mágoa, toda infelicidade, toda divergência, toda aquela briga, todo aquele ódio de lado e comece a se apegar no real motivo que você está aqui, no real motivo daquele que Cristo colocou você, que é pregar para aquela pessoa, que é falar do amor de Cristo e de uma forma diferente, é com as suas atitudes, não só com suas ações, com suas atitudes, com suas palavras, você vai mostrar quem você é. Que o verdadeiro Filho de Deus, ele não se iguala ao mundo, ele é diferente. O verdadeiro Filho de Deus, ele é uma pessoa limpa. É uma pessoa de boca pura, lábios puros, de verdade. O verdadeiro cristão é aquele que não concorda com a fofoca, não concorda com o mal dos outros. Então a gente tem que começar a lembrar qual o real motivo nosso nessa terra. E esse real motivo a gente sabe que é seguir a Cristo e enviar as suas boas novas. Eu espero, meu querido, minha querida, que você tenha entendido que a pessoa mais importante na nossa vida são os nossos irmãos. São as pessoas que vão caminhar conosco aos céus. São aquelas pessoas que a gente vai encontrar para ter uma vida eterna. Então, o mais importante não é o carro, não é a política, não é o dinheiro. O mais importante são as pessoas. Então, ame o seu próximo. Ame como a você mesmo. Isso é o mandamento de Cristo. Não sou eu que estou falando. E o Senhor Deus, ele tem um propósito para você. Basta você seguir e confiar. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus esteja te confortando, abençoando, livrando você de todo mal e fazendo com que o Espírito Santo possa reinar no teu coração e mostrando o que é certo, o que é errado na tua vida. E ele tem um propósito muito grande. Amém? Deus abençoe vocês. Uma boa noite e fiquem na paz.